Não sei de onde surgiu aquela coisa. Acho que em todo lugar deve ter um. Muitos viram, outros não. E eu fui um dos que ficou cara a cara com a fera da lua cheia, o lobisomem. Filho de agricultores, aprendi desde cedo a trabalhar com o campo e com os animais. Tinha um pequeno sítio no interior do Ceará. Criava 2 tipos de animais pequenos, dos quais me davam o sustento que eu precisava. Mas eles estavam em pouca quantidade e eu precisava comprar outros para poder vender. Tinha galinhas e porcos, além de algumas hortas que eu vendia para complementar a renda. Morava só, pois meus pais moravam na capital e eu fiquei para tomar conta do lugar e também porque eu gostava de ir lá. Sempre aos finais de mês, eles vinham para ver como eu estava e como as coisas estavam. Já tinha se passado 2 anos que eu morava no sítio e já estava acostumado com aquela rotina, mas algo mudou desde que começou o mês de junho. Em uma noite comum, enquanto eu estava me preparando para dormir, ouvi ao longe um som bem diferente de uivos. Uivos nos quais os cachorros não saltavam. Eles eram bem mais grossos e altos. Parecia até mesmo um lamento. E aqueles uivos iam em direção a uma mata seca, típica de sertão, mas que era bem densa. Já tinha ouvido falar sobre lobisomens naquela região, mas isso era quando eu era apenas um garoto e nem me passou pela cabeça que poderia ser um. Enfim, fui dormir e ao longo da madrugada eu ouvi aquele som que chegava a dar uma agonia e um certo medo interior. Ao amanhecer, fui colocar comida para meus animais e percebi que eles estavam um pouco estranhos. Sabe quando tem um predador e os animais ficam com receio de sair para fora? Pois é, minhas galinhas estavam assim aquele dia. Por volta das 8 horas da manhã, peguei uma velha picape e fui até o centro da cidade, que ficava a 5 quilômetros do sítio. Antes de chegar lá, passei em uma casa de uns conhecidos, que também moravam perto do sítio, e começamos a conversar. E foi quando o dono da casa, chamado de Zé, me disse uma coisa que me fez lembrar da noite passada. Ontem à noite, eram umas 10 horas, estava ouvindo uns uivos estranhos lá para a banda da mata. Também ouvi, Zé, e não era de cachorro não, viu? Sabe, Mário, eu tô desconfiado que seja um lobisomem, homem. Lobisomem, Zé? Me lembro que quando eu era pequeno, ouvi meus pais falarem para eu entrar para dentro de casa cedo, como onde o lobisomem não me pegar. Mas, será que é um? É um viver estranho. E cachorro nenhum consegue fazer aquilo não. E nem lobo-guará aqui tem mais. Então, só pode ser um lobisomem. Ainda conversamos mais um tempo e fui para a cidade. Ao chegar lá, fui em direção a um boteco de um velho conhecido e pedi uma água, pois estava bem quente aquele dia. Ou melhor dizendo, quando é que lá não estava quente. Então, ele me entregou uma garrafa de água e enquanto eu bebia, escutei uns homens que estavam jogando sinuca falarem: "Eu vou meter bala nele. Deixa ele só aparecer novo nas minhas terras." Curioso, perguntei ao Chico, o dono do boteco, sobre o que os homens ali estavam falando, e Chico me falou: "Mário, ontem à noite surgiu um animal desconhecido na propriedade dele. Ele matou um de seus cachorros de raça. Estão dizendo que foi uma onça, mas ele afirma que era o diabo." "O diabo?" eu perguntei. "Sim. Ele disse que o bicho era o tinhoso na pintura. Nunca que ele viu uma coisa daquela. Ó, ele tá falando ali o que era." Me virei e comecei a ouvir o que o homem falava, e assim ele dizia: "O troço era peludo, grande e forte, partiu meu melhor cachorro em 2. Tinha uma baita cabeça de cachorro, orelhas enormes, braços compridos e pernas tortas. Aquilo saiu do inferno e foi parar nas minhas terras."
Se ele voltar lá, ele vai tomar tiro. Ainda não estava bem explicado, mas Chico percebeu que eu tinha ficado na dúvida, e então ele me disse: "Isso aí, rapaz, que ele viu é um lobisomem, e ele ainda está para essa região." Engoli seco. Meu corpo gelou naquele momento, e apenas olhei muito assustado para Chico, que estava bem tranquilo, por sinal. Paguei a conta e fui fazer umas compras, e em todo lugar que eu passava, ouvi as pessoas falando no bicho esquisito que matou o pobre cachorro. Fiz o que tinha de fazer e voltei para o sítio. Na estrada, vi as pessoas com um olhar assustado, como se estivessem esperando por algo de ruim. Cheguei em casa e fui ver como meus animais estavam. E um tempo depois, escutei alguém batendo palmas na porteira. Ao chegar na frente da casa, vi um homem estranho, no qual queria comprar umas verduras. O vendi, e ele me pediu um de meus porcos, mas eles não estavam à venda no momento. Então, aquele homem me pediu uma das minhas galinhas. Novamente, eu disse que meus animais não estavam à venda, só aquelas verduras. E foi quando ele falou algo que me deixou em estado de alerta. O homem se virou para a estrada e antes de ir, ele falou: "Está bem, se é assim, tomara que seus animais todos morram." E foi embora. Fiquei observando ele até sumir no final da estrada. Entrei para casa e fui cuidar das coisas, mas atento para cada coisa e barulho estranho. O dia passou rápido e logo a noite chegou. Estava me preparando para dormir e ouvi aqueles uivos em direção à mata. Pensei no que os homens estavam falando lá no boteco mais cedo, sobre o tal bicho, ou o lobisomem. Mas logo peguei no sono e acordei na madrugada com minhas galinhas cacarejando e os porcos agitados no chiqueiro. Pensando ser um ladrão de animais, pois ali tinha muito disso, abri a porta dos fundos bem devagar. Peguei um velho facão usado para cortar lenha e fui até o quintal olhar se eu via algo, mas não tinha nada. Então resolvi ir até o chiqueiro e tinha um dos meus porcos mortos e sem a cabeça. Meu corpo todo se estremeceu e o rastro de sangue se sumia naquela escuridão. Corri até o galinheiro e vi 2 galinhas mortas e estraçalhadas em frente à porta de onde elas saíam. Tinha algo ali fora e eu era uma presa bem fácil. Já ia me virar para correr para dentro de casa, quando um forte cheiro de podre tomou conta do lugar. Algo se aproximava de mim, pois eu ouvia seus passos pesados e sua respiração cansada e ofegante. Me virei, levantando o facão, pronto para me defender, quando vi aquilo em minha frente, a mais ou menos 4 metros de mim. Sim, o homem tinha razão quando ele disse que era o próprio diabo. Era uma criatura demoníaca, alta, com pelagem escura, cabeça de cachorro, olhos vermelhos e brilhantes, presas que saltavam para fora e que escorriam baba e sangue de minhas galinhas. Em uma de suas patas ou mãos tinha a cabeça do porco. As pernas eram tortas para trás e aquilo estava me encarando. E ao ver o facão, olhou em meus olhos e aquilo sorriu para mim, como se estivesse dizendo que aquilo em minhas mãos não me salvaria de suas garras asquerosas. Não tinha reação de nada, só esperei ser atacado por ele. Mas ele se virou e foi embora. Na porta dos fundos, largou a cabeça do meu porco, soltou um uivo que ecoou pela madrugada, colocou-se em 4 patas e foi embora, saltando a cerca e correndo pela estrada de terra. Após ter passado o choque daquele encontro aterrorizante, entrei para casa e depois apaguei. Acordei com o dia já claro e ao sair para fora vi o que a fera tinha deixado, que era o terror. Tranquei a casa e fui para a cidade, onde falei com um comprador de animais
para ele comprar os animais do sítio. Fiz a venda e voltei para a cidade. Depois, fui para a capital me encontrar com meus pais. E após ter dito tudo o que aconteceu, vendemos aquele sítio e não voltei a morar mais lá. Soube por telefone que muitas pessoas ainda viram a fera por mais de 2 semanas e depois ela sumiu. Quem viu sabe como é a fera, e eu tive o pior dos encontros com o lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus.